Salve galera, beleza? Que bom que você está aqui em mais um episódio do nosso estudo bíblico. Eu tô aqui com meu parceiro, meu brother Ricardinho, meu irmão. Tamo junto demais. Que felicidade tá produzindo essa série pra vocês. Fala galera, tudo bem com vocês? É uma alegria estar com vocês. Essa série Davi tem sido top. E hoje, galera, a gente vai falar sobre o terceiro pilar da cosmovisão. Qual é esse terceiro pilar, Davi? A redenção, mano. A redenção. Cara, olha só, vamos recapitular. A gente fez uma introdução àquilo que é cosmovisão. A gente fez um brainstorming muito louco, falando um monte de coisa legal pra caramba, que já dá pra você ter uma ideia pra abrir sua mente. Depois a gente falou sobre a criação. Deus criou tudo perfeito. Depois a gente falou sobre a queda. O ser humano pecou e o pecado estragou essa perfeição que Deus havia criado. O pecado corrompeu o cosmos, o pecado corrompeu o coração humano, porém, no mesmo dia, o Senhor Deus já anunciou a solução para o nosso pecado, que é o Senhor Jesus Cristo, e hoje nós vamos falar especificamente sobre isso, que é a parte da redenção. Davi, qual foi a reação de Deus diante da rebelião pecaminosa de Adão e Eva? Olha, isso é interessante, isso é muito massa, porque a reação de Deus, primeiro, é perguntar ali, como a gente já falou, onde Adão estava. Depois que Deus direciona a palavra para Adão, Deus começa a lhe trazer as consequências do pecado, mas o que eu acho mais interessante é o que alguns pregadores, aí fuja desse tipo de pregador, quando eles falam sobre a hipergraça, eles falam que não existe graça no Velho Testamento, Ricardo. O que seria então a hipergraça? A hipergraça, só para você saber, é quando alguém fala que a graça de Deus é tão grande que todo mundo vai ser perdoado e que todo mundo vai para o céu e que ninguém vai colher as consequências do pecado eternamente. Basicamente, o final de tudo isso é isso, mas existem várias camadas da hipergraça. A gente pode chegar lá daqui mais para frente, mas só para você entender, eles falam que, por exemplo, não existe graça no Velho Testamento, mas existe graça somente no Novo Testamento, dando a entender como se Deus tivesse mudado do Velho Testamento para o Novo Testamento. Porém, Deus continua sendo o mesmo. E você já consegue perceber a graça de Deus em Gênesis capítulo 3. Você perguntou sobre a reação de Deus, como é que Deus fez quando o ser humano pecou. Deus reagiu com graça. Quando ele envia um anjo, uma espada flamejante, uma espada de fogo na porta do jardim para impedir que Adão e Eva vivessem eternamente no pecado, sem solução. Deus também age com graça, né? Ali em Gênesis 3,15, prometendo que Sim. da mesma mulher que veio o pecado, viria a semente dela que pisaria na cabeça da serpente. Perfeito. A gente vê um ato de amor. É lógico que Deus é justo, né? Se ira com o pecado de Adão e Eva, também esse Deus justo é um Deus amoroso. Ele não dá as costas para a sua criação. Com certeza. Gênesis 3,15 mostra uma promessa de redenção, uma promessa de salvação. Como que essa promessa, Davi, ela se desenrola na história bíblica e na história da humanidade? Olha só, esse assunto eu gosto pra caramba também, mano. Porque é o quê? A gente sabe muito bem, acredito que nós já falamos sobre isso aqui, a revelação de Deus para o homem, ela veio através da palavra, através dos homens de Deus, através dos profetas, através de Moisés. E ela é uma revelação progressiva. Então, de maneira progressiva, Deus foi se revelando ao homem através da história, através de seu povo escolhido primeiro e depois para toda a humanidade, depois seu Filho Jesus. E hoje tudo aquilo que a gente precisa saber sobre Deus já nos foi revelado na palavra de Deus e principalmente em Jesus. Então, a salvação, a gente vai percebendo essa obra salvífica que a Bíblia vai nos mostrando de maneira progressiva, até chegar no seu ápice, que é o Senhor Jesus. Ou seja, a doutrina da redenção, o plano da salvação, ele é progressivo. Totalmente. Mas uma pergunta que não quer calar. Deus cria Adão e Eva, coloca Adão e Eva no jardim, Adão e Eva pecam, Deus, ele conserta o erro de Adão e Eva, Certo. Mas o pecado pegou Deus de surpresa ou o plano de salvação já existia antes da fundação do mundo? Então, você vai ter aí alguns autores, alguns teólogos que eles vão fazer algumas divergências, mas o que a gente pode dizer por certo é que nada nunca pega Deus de surpresa e que Deus sempre sabe de todas as coisas e que Deus é soberano e que Deus é o Senhor da história.
Apocalipse, capítulo 13, verso 8, diz que o cordeiro estava morto antes da fundação do mundo. Então dá a entender que Deus é soberano sobre tudo Sim. e já tinha feito, já tinha decretado o plano de salvação. Certo. Com isso, não significa necessariamente que nós estamos dizendo que Deus criou o ser humano para pecar. Com certeza. Mas não podemos dizer, por exemplo, como um autor que eu gosto bastante, que ele já está na glória, que eu quero conhecê-lo quando a gente estiver lá na glória, que é o Norman Geisler, que ele diz que Deus não criou o pecado, mas sim Deus criou a possibilidade do pecado quando Deus coloca ali a árvore no meio do jardim. Eu gosto dessa ideia do Norman Geisler porque ele fala que era uma prova de amor do próprio Deus quando Deus coloca ali aquela árvore no meio do jardim. Eu concordo com esse pensamento. Eu acredito que Deus cria seres humanos livres, com a possibilidade de dizer sim ou não. Porém, isso não muda o ato de amor de Deus. Perfeito. O cordeiro estava morto antes da fundação do mundo. Deus já tinha um plano de salvação, mesmo a humanidade pecando. Então, a revelação dessa redenção, ela é progressiva. Certo. Ela é progressiva, ela começa no Antigo Testamento, ela passa pelos profetas e chega no seu ápice em Cristo Jesus. Quando tem uma frase que, se eu não me engano, ela é do Spurgeon, que ela fala assim, ó, você tem que ler a Bíblia procurando Jesus em todos os versículos. Então, desde o Velho Testamento, quando você está lá olhando, logo depois, Gênesis 4, 5, logo depois que a gente já falou sobre a queda, você vai poder encontrar sempre os autores bíblicos apontando para o Senhor Jesus, sempre apontando para a revelação máxima de Deus. Ou seja, a chave hermenêutica para interpretar as Escrituras é encontrar Jesus nela. Com certeza, absoluta. Quando você vai ver a vida de Moisés, Moisés falou sobre Jesus, Moisés profetizou sobre Jesus. Quando você for ver os profetas 400, 500 anos antes do nascimento do Senhor Jesus, eles estavam falando onde Jesus ia nascer, como Jesus ia ser, como Jesus ia morrer. A Bíblia toda, ela aponta para o Senhor Jesus. Eu gosto de dizer que essa revelação progressiva no Antigo Testamento e tendo seu ápice no Novo, ela se dá de três formas. A missão de Deus, a missão do povo de Deus e a missão de Jesus. Certo, perfeito. Porque a missão de Deus, a missão do povo de Deus é a missão de Jesus. Porque Deus veio até nós. E como a gente já falou, a iniciativa sempre partiu de Deus. A partir do momento que Deus vem até nós, Ele nos dá a nossa parte, a nossa missão. E a missão de Jesus Cristo, que foi a obra salvadora que ninguém poderia fazer. Jesus Cristo viveu a vida que nós jamais poderíamos viver. Jesus Cristo viveu a vida perfeita. É muito interessante porque uma vez um adolescente me perguntou, uma pergunta muito boa mesmo. Ele falou assim, Jesus precisava morrer na cruz? Porque Jesus é Deus, Jesus é soberano, Ele não poderia vir e resolver todas as coisas sem precisar morrer? Olha que pergunta excelente. E a resposta é, Jesus precisava morrer sim, porque a morte de Jesus foi substitutiva. Ele morreu a nossa morte, porque a consequência do pecado é a morte eterna. E aí olha que interessante, nós jamais poderíamos pagar por essa dívida que nós tínhamos com Deus. Nós jamais poderíamos quitar a nossa dívida eterna. É por isso que Jesus precisava morrer, porque Ele paga essa dívida eternamente. Ele vence a morte. E agora, quando Deus olha para nós, Ele não vê mais o nosso pecado, mas Ele vê a justiça de Jesus em nós, mano. Opa, o sangue de Jesus nos cobre, né? De todo o pecado. Isso. Nos perdoa de todo o pecado. Perfeito. Baseado nessa pergunta do adolescente para você, eu queria fazer outra pergunta. Manda. Cristo morre na cruz do Calvário por nós. O sangue de Jesus perdoa o nosso pecado, ok? Certo, ok. O sangue de Jesus perdoa o nosso pecado ou a morte de Jesus perdoa o nosso pecado? Os dois, mano. Os dois, mano. Top. É que a gente vê algumas teorias dizendo que só o sangue de Jesus perdoaria o nosso pecado e não a sua morte. Não, os dois. Os dois. Olha só, eu já dei esse exemplo algumas vezes aqui para a galera do Ministério Multi, então se você já é parte do Ministério Multi, você já me viu dando esse exemplo, porque eu acho que fica muito claro. Vamos pensar o seguinte, Ricardinho, você me dá um socão aqui agora, na minha cabeça, assim, tum, beleza. O máximo que pode acontecer é a gente brigar aqui, arrumar uma confusão, ou eu chamar a polícia e registrar alguma coisa contra você e vai ficar por isso mesmo, certo? Perfeito. Beleza. Se você der um socão
no governador, a consequência já é outra, você vai preso. Se você der um socão no presidente dos Estados Unidos, provavelmente você vai preso a sua vida toda. Talvez, quem sabe, você possa até pegar uma pena de morte, porque nos Estados Unidos existe a pena de morte. Com certeza. Agora, perceba, a atitude não mudou, foi um socão. O que mudou foi a pessoa ofendida, certo? E a consequência. E a consequência. Perfeito? Perfeito. Perfeito. O pecado, ele é uma ofensa que ele ofende diretamente a um Deus eterno. Então, a consequência desse pecado, dessa atitude, ela é eterna. E somente alguém eterno poderia pagar por essa consequência. É por isso que precisava que Jesus viesse. É por isso que precisava que Jesus nos substituísse. Entendeu? Mas ao mesmo tempo, esse pecado foi cometido aqui, no nível humano. Esse pecado foi cometido por um humano e um humano também teria que restaurar. Exatamente, é por isso que Jesus é 100% homem e 100% Deus. Por isso que Paulo fala, escrevendo aos Romanos, que o primeiro Adão falhou e o segundo Adão foi perfeito e não falhou. Perfeito. Referindo-se ao segundo Adão, falando de Jesus. Isso, incrível. O segundo Adão é Jesus, pelo qual agora a redenção, que é aquilo que nós estamos falando, vem. Então, a partir de agora, quando Jesus Cristo vem e quando Ele nos salva, agora a gente começa a ter noção do que é essa redenção. Nós ainda não fomos completamente redimidos, o cosmos ainda não foi 100% redimido, tudo isso só vai acontecer na segunda vinda de Jesus, porém a gente já sabe o caminho. E aí uma outra pergunta que esse mesmo adolescente me fez no mesmo dia, que é o quê? Então, as pessoas, eu vou deixar essa para você responder, meu jovem, as pessoas que viveram antes da primeira vinda de Jesus, como elas eram salvas? Eram salvas pela graça. Eram salvas pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Esse sacrifício é atemporal. A carta de 1 Pedro, no capítulo 1, verso 18 e 19, diz que o sangue de Cristo foi conhecido antes dos tempos. Perfeito. Ou seja, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, ele tem validade eterna. É isso. Por isso que Apocalipse capítulo 13, que eu citei no começo, verso 8, diz que o Cordeiro estava morto antes da fundação do mundo. E lembrando que validade eterna não significa que é a partir de, mas eterno é algo que sempre foi, sempre existiu, sempre existirá. Sempre existiu, é atemporal. Agora, partindo de um ponto que você ressaltou, nós vimos que a redenção, o plano da redenção, a salvação, ela é progressiva. Certo. Também existe um segundo ponto, que ela é restauradora. Certo. A redenção, ela restaura só o ser humano ou ela restaura também o cosmos como um todo? Eu gostaria que você falasse um pouquinho e a gente batesse um papo sobre isso. O sacrifício de Cristo na cruz do Calvário também redime a natureza? Pois Romanos, no capítulo 8, verso 19 e 20, diz que a natureza geme na expectativa, né, da sua redenção, ser redimida, ser transformada. Sim, totalmente. Vamos lá. A revelação progressiva e o cosmos. Bom, primeira coisa, amarrando aquele negócio para não deixar nenhuma ponta solta. Então, as pessoas que viveram antes da primeira vinda de Jesus, elas eram salvas olhando para a promessa do Cristo. Olha só que interessante. Você vai ver lá no livro de Hebreus que Abraão, ele permaneceu fiel porque ele tinha na sua visão a cidade celestial. Então, é olhando para frente. Hoje nós somos salvos olhando para trás, mas ambos olhavam para o mesmo ponto, o sacrifício de Jesus, certo? Ficou clara essa parte? Segunda coisa. Davi, só para fazer um parênteses aí, 1 Pedro, capítulo 1, verso 19, só fechando essa parte sobre a salvação no Antigo Testamento, diz assim: mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem mácula e sem defeito, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vocês, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Amém. Então, galera, fechando essa parte aí, todos aqueles que foram salvos antes da vinda de Cristo foram salvos através do sacrifício de Cristo, olhando para o futuro, olhando para a promessa. Olha só que interessante. Cara, isso é maravilhoso. Eu amo falar sobre salvação, por quê? Porque eu estou até antecipando aquilo que a gente ia falar no final, mas a salvação, isso aqui te afeta diretamente.
Se não fosse aquilo que Jesus fez, nós estaríamos perdidos eternamente. Então isso é maravilhoso. Aí você me perguntou, a salvação redime também o cosmos? E a resposta é sim. Porque em Gênesis capítulo 3 você vai ver que a terra passou a produzir ervas daninhas. E ali, não está dizendo simplesmente sobre ervas daninhas, mas sobre tudo. Não era para existir catástrofes naturais. Não era para existir doença. Não era para existir doença. Não era para existir Covid-19. Não era para existir guerras. Não era para existir guerra, não era para existir essas coisas. Sabe por que essas coisas existem? Por causa de Gênesis capítulo 3. Quando você estiver olhando para o mundo e não estiver encontrando sentido nas coisas que estão acontecendo, lembre-se que tudo isso que está acontecendo é consequência do pecado. Então não adianta olhar para Deus e como alguns têm feito e falar assim, Deus enviou a pandemia para punir o homem. Não, cara. Você não tem como afirmar isso, você não pode falar isso de certo. O que você pode falar é, tudo o que está acontecendo hoje, tudo que já aconteceu é consequência do pecado, consequência de um mundo caído. E tudo isso só será solucionado com a volta do Senhor Jesus Cristo, porque quando Jesus Cristo vem, busca a sua igreja, e aí João vai dizer em Apocalipse que ele vê descendo a nova cidade, a nova Jerusalém, a cidade celestial, e quando ele vê descendo do céu, nesse lugar não haverá choro, nesse lugar não haverá dor, nesse lugar não haverá doença, nesse lugar não haverá luto, e aí nós teremos de novo aquela ideia da criação perfeita, Gênesis capítulo 1 e 2, de quando Deus cria todas as coisas da forma maravilhosa, quando nós vivemos para a glória de Deus e somente para a glória de Deus, em comunhão com os nossos irmãos e em comunhão plena com o Pai. Então, como você falou, a criação aguarda a redenção. Por quê? Porque tudo foi corrompido pelo pecado. Porém, o fato das coisas, olha que interessante, que eu sei que você gosta de falar sobre isso, Ricardinho. O fato das coisas terem sido corrompidas pelo pecado não faz com que a natureza, a criação, deixe de apontar para o Criador. Com certeza, existe a revelação geral, ou seja, o mundo revela o Criador, né? Salmo capítulo 19 vai dizer, né, que os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Mesmo o ser humano caído, mesmo o ser humano afetado pelo pecado, ele ainda continua sendo a imagem e semelhança de Deus. Sim. E nós caminhamos para essa redenção final do cosmos na segunda vinda de Cristo. Porém, Davi, tem um terceiro ponto que eu acho que a gente pode amarrar com esse, que é a abrangência da redenção. Certo. A redenção, ela restaura, ela resgata, ela redime a natureza, mas também redime o ser humano. Certo. E redime o ser humano de uma forma integral, corpo, alma e espírito. Perfeito. Eu queria ler um texto com você, lá em Efésios capítulo 1, verso 9 e 10. Queria que você comentasse um pouquinho sobre a abrangência dessa redenção, que diz assim, Efésios 1, 9 e 10. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensão da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Certo. Que tradução é essa que você está lendo, Ricardinho? Revista atualizada. Bonita, bonita. Meu pai gosta de decorar versículos só nessa tradução aí. Porém, tem outra aqui, para ficar mais claro o que eu quero dizer, que é a abrangência da redenção, que é Colossenses, capítulo 1, verso 19, cara, e 20, que diz assim, porque aprouve Deus nele residir toda a plenitude, nele em Cristo Jesus. Sim. Residir toda a plenitude. Aí o verso 13 diz assim, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Antes de sermos salvos, tudo aquilo que a gente fazia, tudo aquilo que envolvia a nossa vida, por mais que fosse bonito, ou por mais que a gente olhasse e parecesse que possuía algum nível de nobreza, tudo aquilo que a gente fazia era pecado. Ok, perfeito. É impossível para o ser humano, sem Jesus Cristo, sem o Espírito Santo, agradar a Deus. É impossível para o ser humano, sem o Espírito Santo, sem Jesus Cristo, fazer algo que não seja pecar. A partir do momento que a gente se encontra com Jesus, que você se encontrou com Jesus e que a graça de Deus te alcançou, que o Espírito de Deus te convenceu, agora você é livre para não pecar. Então isso afeta
o seu corpo, isso afeta o seu espírito, isso afeta a sua alma, isso afeta os seus desejos. Agora, a partir de agora, isso redime, por exemplo, porque você não poderia se conectar com Deus sem o Espírito Santo. Você não poderia falar com Deus. Você não poderia... Hebreus vai dizer que Jesus Cristo nos conduz ao Santo dos Santos. O que isso significa? Que Jesus nos conduz à presença de Deus. Então, a partir de agora, você foi salvo, redimido, agora você foi religado a Deus. Você foi reconectado com Deus. Existia um abismo entre nós e Deus, e agora você foi redimido, justificado, perdoado, e agora você pode se conectar com Deus novamente. Agora, através do Espírito Santo, você pode orar e falar com Deus de onde você estiver. Então, a salvação abrange a tua espiritualidade. A salvação, ela abrange a tua mente, a tua mentalidade. Por quê? Porque agora você é livre para buscar as coisas de Deus, e como diz o livro de Filipenses, para que você possa ouvir e consumir tudo aquilo que é digno, tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é louvável, tudo aquilo que vem do alto, e assim você não tenha pensamentos poluídos, pensamentos maliciosos. Então a salvação, ela abrange a totalidade do seu ser. Isso não significa que quando você é salvo, você deixou de pecar, mas significa que agora você passa a ser livre para não pecar mais. E aí a gente entra numa coisa muito interessante, que é o processo da santificação. Eu acredito que a redenção, ela produz em nós uma metanoia, uma mudança de mente. Perfeito. Paulo, escrevendo aos Colossenses aqui, capítulo 1, verso 13, ele vai dizer que nós fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Antes do nosso encontro com Cristo, nós estávamos no império das trevas, pecávamos. Por isso que nós vemos atitudes terríveis das pessoas. Por isso que eu e você tínhamos atitudes que nos separavam de Deus, porque estávamos nos impérios das trevas. Perfeito. E isso é interessante, Davi, porque quando a gente entende que antes de Cristo a gente estava nas garras de Satanás e depois do nosso encontro com Cristo nós fomos salvos, nossa mente muda. Sim. Nossa forma de enxergar o mundo muda. Nossas atitudes mudam. Por isso que Paulo, escrevendo aos Gálatas, vai dizer que aquele que teve o encontro com Cristo, que mentia, não mente mais. Aquele que se prostituía, não se prostitui mais. Por quê? Porque nós fazemos parte de um reino de santidade, de um reino de amor. E você falou que a santificação, ela é o quê? Progressiva? Porque é um processo. Agora que nós começamos a ser santificados, nós não vamos virar anjo, não, e nós vamos parar de pecado, nada. Não é assim que vai acontecer. Mas conforme o tempo vai passando, cada dia mais você vai se relacionando com Jesus, se relacionando com a palavra, se relacionando em oração, o Espírito Santo vai te convencendo, você vai se tornando cada vez mais santo, cada vez mais parecido com Jesus. Você vai se aperfeiçoando no caráter de Cristo. E aí, Ricardinho, que entra agora aquilo que eu puxei no começo, porque a gente precisa amarrar isso. Isso é importante e isso é extremamente atual. Vamos lá. Nós fomos salvos pela graça, mediante a fé, correto? Certo. Não existe mérito nenhum em nós na nossa salvação, mas o mérito está todo em Jesus, como nós já falamos, certo? Certo. Porém, agora então, porque a graça me alcançou e Jesus me perdoou, eu posso agora fazer o que eu quiser, viver da forma como eu quiser, continuar pecando e assim eu vou desfrutar de mais graça porque Jesus vai me perdoar? Não. Eu sou salvo pela graça, mediante a fé, isso não vem de mim, é dom de Deus. Perfeito. Mas eu sou salvo com um propósito. Eu sou salvo para viver uma vida diferente. O mesmo Paulo que escreve isso que nós acabamos de citar no capítulo 2, verso 8 da carta dele aos Efésios, também escreve no capítulo 1, verso 4, que nós somos escolhidos antes da fundação do mundo para sermos a imagem e semelhança de Jesus. Certo. Nós somos salvos para viver uma vida de santidade. Beleza. Ser salvo pela graça não é uma desculpa para pecar. Ser salvo pela graça não é uma desculpa para viver de qualquer jeito. Por isso que a teoria da hipergraça ela é contrária às Escrituras. Perfeito. Quanto mais graça, mais santidade eu tenho. E não mais libertinagem. Não mais libertinagem. Liberdade em Cristo não é libertinagem, lembra disso. Não é porque eu estou dentro da igreja, que eu sou salvo pela graça, que eu vou me prostituir, que eu vou fazer sexo antes do casamento, que eu vou mentir, que eu vou roubar. Não, muito pelo contrário. Eu sou salvo pela graça para viver conforme a minha vocação. Isso. Uma vocação de santidade. Então, a salvação, ela traz para você
responsabilidade. Sim, eu costumo dizer que a santificação ela é um ato e um processo. Certo. Um ato porque eu me decido santificar e um processo porque a cada dia, através da oração, da leitura da palavra, de congregar nos cultos, de estar em comunidade com os irmãos, eu vou me santificando. E o ápice dessa santificação será na segunda vinda de Cristo. Porém, aqui eu tenho responsabilidades. Perfeito. Eu sou chamado por Deus para viver uma vida de boas obras. 1 Pedro diz isso, que nós devemos viver uma vida de boas obras e fazer o bem. E nós não fazemos boas obras para ser salvos, mas fazemos as boas obras exatamente porque nós fomos salvos. Fomos salvos, logo o Espírito me impulsiona a fazer boas obras. Não faço boas obras para ser salvo, porque ninguém pode ser salvo por suas obras. Agora, é muito interessante isso, porque essa discussão ela é atual. Existe um evangelho sendo pregado que é um recorte, um pedaço do Senhor Jesus, mas não é a totalidade da mensagem. A graça exige de você, meu filho e minha filha que está assistindo esse vídeo, responsabilidade. Dietrich Bonhoeffer vai dizer que a graça não foi barata, a graça não é barata. Ela é de graça para nós, mas ela custou a vida do único inocente que passou por essa terra, o Senhor Jesus, o único que nunca pecou, o único que nunca passou um pensamento malicioso por sua mente, o único que nunca olhou para uma mulher com cobiça, o Senhor Jesus. Então, por causa disso, rejeite pregadores que dizem agora você não precisa fazer mais nada, tudo já foi feito, está tudo certo. Não, você tem que viver em santidade. Se afaste do pecado, se afaste do mal, se aproxime do Senhor Jesus, lê sua Bíblia e ore bastante. Rejeite pregadores que dizem que você pode vir do jeito que você está e ficar do jeito que você está. É isso. Porque todas as vezes que nós vemos uma pessoa ter um encontro com Cristo, sua vida foi mudada. Sim. Uma mulher que se prostituía, teve um encontro com Cristo, não se prostituiu mais. Sim. A vida foi mudada, a maneira de pensar foi mudada. Existe um autor muito conhecido chamado Rob Bell, escrevendo o seu livro Amor Vence, falando dessa hipergraça. E a gente vê aqui na cidade de Marília e em alguns lugares, algumas pessoas partindo dessa premissa errada de que o amor vence e eu posso viver do jeito que eu quero. Não, eu não vivo do jeito que eu quero, eu tenho que viver do jeito que a Bíblia diz que eu tenho que viver. Viver do jeito que Jesus nos diz para viver, entendeu? Então, é muito interessante porque sim, venha do jeito que você está, mas agora que você chegou do jeito que você está, Jesus quer te transformar. Porque veja bem, se eu quando nasci, os meus pais já eram pastores, certo? Meu pai já era pastor numa igreja lá em Curitiba. Digamos, Ricardinho, que eu desenvolvi um problema na minha adolescência em que eu roubava os outros. Então eu pegava tudo, isso não é problema, isso é pecado, né? Pecado é pecado, mas aí você iria acreditar que eu sou salvo se 10, 15 anos depois de vida na igreja, dizendo que eu sou salvo, eu continuasse roubando os outros, você ia acreditar que eu sou salvo? Não. Claro que não, porque não houve transformação. Então não existe esse negócio de venha como está e permaneça do jeito que você está. Jesus te amou antes de você amá-lo? Sim, Jesus nos amou primeiro, mas Jesus não quer deixar você desse jeito aí que você está. Jesus não quer me deixar do jeito que eu estou hoje. Tem coisas em mim hoje, coisas no Ricardo hoje, coisas em você hoje, que Jesus quer tirar de nós. Pensamentos pecaminosos, hábitos errados, coisas ruins, e nós vamos nos aperfeiçoando dia após dia. Então, venha da forma como você está. Você é amado por Jesus, mas agora você precisa passar por um processo de transformação. É isso que o Espírito Santo faz em nós. Tem que haver mudança. E a mudança é o sinal da salvação. Sim, esse é o propósito da redenção, nos redimir dos nossos pecados. O Evangelho de João, capítulo 1, verso 12, vai dizer que todos aqueles que receberam Jesus se transformaram filhos de Deus. Sim. Os filhos de Deus têm que viver uma vida de santidade, uma vida de transformação, uma vida de amor, uma vida de comunhão. Você é escolhido por Deus para viver essa vida de santidade, não para viver de qualquer jeito. A consequência do pecado nos faz muitas vezes viver num labirinto existencial de medo, de insegurança, de depressão, de incerteza, de frustração. Sim. Porém, em Cristo nós temos um Deus que nos ama. Um Deus que caminha conosco, um Deus que nos transforma, que não nos deixa só em meio às dificuldades da vida. A redenção mostra isso. Então, Ricardinho, veja bem, agora, olha só que legal, você que acompanha essa série desde o primeiro episódio, se você não acompanhou, corre lá e assiste o primeiro. Mas olha que massa, presta atenção, você tem um fundamento maravilhoso já para enxergar o mundo, já é algo legal.
Agora, a partir do próximo episódio, nós vamos começar a usar criação, queda, redenção para enxergar a humanidade, para enxergar as coisas. Qual é a aplicabilidade de tudo isso? Porque quando a gente vem falando aqui, já vem um monte de exemplo na nossa cabeça de como você enxerga as coisas. E a gente já falou sobre isso. Então, por exemplo, logo de cara você já tem aí a lente correta para enxergar os problemas que estão acontecendo. Fruto do pecado, que só vai ser solucionado na segunda vinda de Cristo. Agora a gente vai começar a aplicar essa lente nas artes, na cultura, na sociedade, na política, na ciência e começar a trazer essa ideia para você de como cristão, como você enxerga o mundo e como você faz cosmovisão da maneira correta. Eu amo isso aqui, cara. E quando você entender isso, eu tenho certeza que isso vai mudar a sua vida como cristão. Mas começa, e eu vou usar um texto aqui que o Ricardinho leu de João capítulo 1, que é o quê? Quando o Senhor Jesus te encontrou, você recebeu o direito de ser chamado Filho de Deus. Começa mudando a sua visão e se enxergando como filho. Começa mudando a sua visão, enxergando Deus como seu Pai. Isso vai transformar a sua mente. Que Deus te abençoe. Tem muito mais coisa pra gente conversar. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Se inscreva no nosso canal. Ricardinho, mais uma vez, muito obrigado, mano. Tamo junto. Valeu? Valeu, galera. Deus abençoe. Até a próxima.